Um álbum que vendeu mais de 2,5 milhões de cópias e logo na primeira semana chegou ao top 10 da Billboard. Eu estou falando de quem? Estou falando de Angel Dust, dos Faith No More. É o que a gente vai ver hoje aqui no canal. Roda a vinheta! Um álbum icônico dos Faith No More, aquele álbum que dividiu muitos fãs, né? Um álbum que fez com que a banda saísse daquele estilo que eles tinham nos 3 primeiros álbuns, né? Apesar do grande sucesso do The Real Thing, o álbum anterior, né, que continha Epic, Falling to Pieces, Underwater Love, Angel Dust foi realmente o divisor de águas do Faith No More. Foi o único álbum da banda a entrar na Billboard 200, né? O álbum que logo na primeira semana chegou ao top 10, né? Esse álbum aqui, que também foi a última contribuição do guitarrista Jim Martin, né? Que ele estava um pouco desmotivado, né? com as gravações do álbum, visto que seu pai tinha falecido recentemente, né? Durante as gravações do álbum, né? Mas é um álbum belíssimo, um álbum que vai desde uma música agressiva, né? Raivosa, a músicas mais calmas, músicas mais pop, com algumas coisas de jazz, né? Com algumas coisas de música clássica. É um álbum muito bacana que, se você não conhece, vale a pena conhecer esse álbum, né? E eu estou trazendo hoje para vocês essa versão deluxe, né? Essa versão que saiu em comemoração ao aniversário de lançamento do álbum, né? É uma versão bem bacana, né? É uma versão gatefold que a gente vai ver daqui a pouco, né? Com mais detalhes. O que é bacana nessa edição é que ela traz muitos B-sides, né, que até então estão sendo lançados pela primeira vez em vinil, né? Contém também algumas faixas bônus, mas o que é interessante aqui nesse álbum são algumas curiosidades de gravação, né? Para quem não sabe, esse álbum inicialmente não era para ter essa capa calminha, bonitinha e tudo mais, né? Na verdade, a capa que deveria ser esse álbum é exatamente a capa do single Midlife Crisis, essa capa aqui, ó, que aparece eles vestidos de soldados russos, né? Com a cabeça deles em cima da foto original, né? Essa que deveria ter sido a capa original, né? Mas a gravadora queria que fosse essa capa original, mas a banda não, a banda queria fazer a sua própria capa, né? Então, por sugestão do tecladista Rod Bottom, eles fizeram essa capa, mostrando que uma capa bem calma, né? Mostrando uma garça, né? Uma garça real e tudo mais, em contraste com a contracapa que aparecia o quê? Um armário de carne, né? Uma vaca num gancho de açougue, né? Por assim dizer, né? Para mostrar exatamente o contraste, que você tinha tanto uma música calma quanto uma música agressiva, né? Bom, para quem não sabe, faixas como Caffeine, RV e a faixa bônus The World Is Yours, né, já tinham sido testadas ao vivo durante a mini turnê de 91, né, aquela mini turnê que foi de agosto a outubro de 91, que inclusive passou pelo Brasil em setembro, né? Passou pela Argentina, Brasil e Japão. E mais um único show nos Estados Unidos, em Oakland, né, naquele festival Day on the Green, né? Para quem não sabe, esse álbum aqui, grande parte das letras foi composto por Mike Patton, né, que tinha entrado recentemente na banda para as gravações do The Real Thing, que já estava praticamente todo composto, né? Mike Patton só colocou a voz dele ali, mas aqui apresenta exatamente músicas que ele compôs, né? Praticamente todas as letras do álbum foram feitas por ele, com exceção da faixa Gislober, que é uma letra de Mike Patton com o guitarrista Jim Martin. Nós temos a letra de Be Aggressive, né, que é feita pelo tecladista Rod Bottom, toda feita pelo tecladista Rod Bottom. Everything's Run, que é uma composição de Mike Patton, a letra de Mike Patton com o baixista Billy Gould, e a Kindergarten, que também é uma parceria de Mike Patton com o tecladista Rod Bottom, né? Algumas curiosidades também desse álbum, para quem não sabe, a faixa Midlife Crisis, ela contém um sample, né, da faixa Cecília, do 5º álbum de Simon Garfunkel, né? Então quem quiser depois ouça essa música Cecília do Simon Garfunkel, que você vai perceber que lá no fundo da faixa Midlife Crisis, logo na introdução da bateria, tem lá alguns trechos dessa faixa do Simon Garfunkel. Outra coisa interessante também
é a faixa Crack Hitler, né? Essa faixa Crack Hitler, ela apresenta um sample, né, da voz da locutora Iris Lettieri, né, que faz a locução do aeroporto internacional do Rio de Janeiro, né, do Galeão. Então eles pegaram um trecho da voz dela fazendo a locução de um anúncio e colocaram na faixa Crack Hitler. Ela, na época, quando soube disso, quis até processar a banda, mas não deu em nada. O que é interessante também nessa edição é que ela tem a faixa Easy. Para quem não sabe, a faixa Easy foi lançada em 2 formatos diferentes. Aqui está o formato Clean, tá? Tem uma outra versão dela que aparece nos singles, né, que infelizmente não veio nessa versão, que é uma versão que tem uma orquestra de fundo, né? Então essa versão que tem orquestra não apareceu nesse álbum. O que apareceu foi a versão sem orquestra, uma versão mais clean, né? E é isso. Vamos ver então o conteúdo desse álbum? Bom, então vamos lá ver a nossa edição Super Deluxe do álbum Angel Dust do Faith No More, né? Como vocês podem ver, aqui está a capa, né? Ela é meio plastificada, né? Tem uma textura legal plastificada, bem bacana. O álbum é gatefold. É uma edição bem simples, né? Tem mesmo essa abertura, né? Esse gatefold, onde nós temos aqui os comentários feitos por Malcolm Don, né? Como vocês podem ver, falando sobre o processo de gravação do álbum e tudo mais. O que é interessante aqui é exatamente os samples que foram usados nas músicas desse álbum, né? Como eu falei anteriormente, esse álbum ele teve bastante samples, né? O que seria esses samples, né? São aqueles trechos de músicas retiradas de outros artistas que são inseridos nas músicas desse álbum, né? E aqui o que é interessante também é que a gente pode perceber as capas dos singles desse álbum, né? Então aqui nós temos a capa do primeiro single do álbum, Midlife Crisis, né? Aqui nós temos a capa do single Everything's Running. Aqui nós temos a capa do single A Small Victory. Aqui uma segunda capa do Small Victory, aqui só de remix, né? E aqui a capa do single Easy, né? Que Easy, apesar de ter sido gravado para esse álbum, ela foi lançada somente no ano de 93, né? E aqui ao lado nós temos o quê? Aqui ao lado nós temos 2 fotografias da época da banda, aqui no Rio de Janeiro. Não sabemos se essa foto aqui ou é da época que eles vieram no Rock in Rio, né, em janeiro de 91, ou se foi na segunda vez que eles estiveram em setembro de 91 fazendo uma mini turnê pelo Brasil, né? E aqui nós temos uma segunda foto deles também, já de 92, né? Percebendo aqui, né, você vê que eles estão com Mike Patton aqui, no caso, estava com cabelo comprido, aqui já está com cabelo mais curto, então já é de uma outra época, né? Bom, o que nós temos aqui? Vamos ver aqui, primeiro álbum, num vinil de 180 gramas, né? Nós temos aqui as faixas Land of Sunshine, Caffeine, Midlife Crisis, RV, Everything's Running e Malpractice, né? No lado A. No lado B, nós temos o restante do álbum, né? Kindergarten, Be Aggressive, Small Victory, Gislobe, Smaller and Smaller, né? Aqui no disco 2, que é exatamente o nosso bônus, nós temos o que, né? Pela primeira vez em vinil, no lado C nós temos pela primeira vez em vinil as faixas Easy, Midnight Cowboy, Crack Hitler, Midlife Crisis, The Scream Mix e The World Is Yours, né? A faixa Easy, ela, apesar de ter sido lançada no single em 93, ela também apareceu em algumas edições como faixas bônus do álbum, né? A mesma coisa aconteceu com Midnight Cowboy e a Crack Hitler, que elas inicialmente apareceram como faixas bônus no cassete, quando foi lançado em 92, e posteriormente nas edições em CD, né? A faixa Midlife Crisis, The Scream Mix, é a que aparece no single Midlife Crisis, né? E essa versão é muito parecida com a versão do videoclipe, né? E a faixa The World Is Yours é a que aparece pela primeira vez
na coletânea The Greatest Hits, né, We Care A Lot, The Greatest Hits, lançada em 98, logo depois que a banda finalizou pela primeira vez as suas atividades, né, que é um outtake, né, desse álbum, né, era para entrar nesse álbum, mas não entrou. E o interessante é que essa faixa The World Is Yours, ela foi tocada na pré-turnê do Angel Dust, né? Para quem teve a oportunidade de assistir eles tocando no Brasil em setembro de 91, né? Eu estive, por exemplo, no show do Maracanãzinho, né? Em setembro de 91, eles tocaram a faixa The World Is Yours ao vivo pela primeira vez, né? Grande parte dessa mini turnê que eles fizeram de agosto a outubro de 91, eles tocaram The World Is Yours, tocaram também a faixa RV, e no finalzinho tocaram a faixa Caffeine, né, como uma prévia do que viria a ser o álbum Angel Dust, né. E no lado D, né, no lado 4, nós temos a faixa As the World Turns, né, que essa faixa aqui, na verdade, é uma faixa do primeiro álbum da banda, né, do primeiro álbum da banda no vocal de Chuck Mosley. Então eles resolveram regravar essa faixa na voz de Mike Patton, adicionaram alguns scratch de DJ, né, na música, ficou bem bacana, gostei muito dessa versão. E essa versão, por exemplo, é o que aparece como faixa bônus da edição japonesa do CD Angel Dust, tá? Temos ainda a faixa That's Chosen Fast, que apareceu num single deles, a faixa Let's Lynch the Landlord, que é um cover dos Dead Kennedys, né? Essa faixa apareceu também em single, ela é uma versão completamente diferente da versão dos Dead Kennedys, que é uma versão mais punk. Aqui o Faith No More fez uma versão mais lounge, bem legal. Inclusive essa faixa foi gravada no quarto do baixista Billy Gould, né? A banda gravou no quarto dele, uma coisa assim bem caseira, mas ficou bastante bacana isso aqui. Essa faixa, além de ter aparecido nos singles, ela também apareceu na coletânea Virus 100, que era um tributo aos Dead Kennedys. E aqui nós temos 3 faixas ao vivo para completar esse lado 4. Be Aggressive, Kindergarten e We Care A Lot. Todas as 3 apareceram em single, né? Sendo as 2 primeiras, Be Aggressive e Kindergarten, tinham aparecido num CD bônus da versão australiana, que eles chamaram de Free Concert in the Park, né? Eu tive essa versão em CD, vinham 4 músicas, além de Be Aggressive e Kindergarten, vinha também Easy e Mark Bowen, do primeiro álbum, né? Mas outros singles, vinham outras músicas desse show, né? Foram espalhados em vários singles, né? E o We Care A Lot foi uma delas. Outras faixas que também apareceram nesses singles ao vivo desse mesmo show, podemos citar aí a Small Victory, por exemplo, né? Que também apareceu nesses singles, né? E aqui nós temos a contracapa mostrando as músicas que compõem esse álbum. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, curta o canal, dê o seu like, compartilhe, né? Não esqueça também de ativar o sininho, que é importante, porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. E indique para os seus amigos, né? Quanto mais gente assistindo aqui o nosso vídeo, compartilhando mais esse vídeo, vai ser bom para o canal e vai ser bom também para vocês, que aí eu tenho mais motivos para mostrar mais curiosidades e mais raridades e mais boxes para vocês. Valeu?